Olá, meus amores, bem-vindos a mais uma aula, né? Hoje nós vamos começar corrigindo a atividade, né, que foi passada na aula anterior de ciências. Então, nós vamos corrigir e depois nós vamos corrigir a atividade complementar de língua portuguesa, tá certo? A gente vai ver questão por questão, para vocês consertarem aí o que vocês tiveram dificuldade, tá certo? Então, vamos lá. A atividade, ela começava na página 53, né? Essa página aqui, ó. Então, a primeira questão era para vocês assinalar com V ou F, né? Como V de verdadeiro e F de falso. Então, a primeira alternativa, a primeira afirmação era: o excesso de adubo no solo pode torná-lo impróprio para o cultivo. Então, essa alternativa é verdadeira, né? Então, a gente tem que colocar a quantidade exata de adubo que o solo precisa, né? Tudo a mais prejudica a saúde. Então, água a mais, se você deixar o solo encharcado, né? A plantinha não vai crescer de forma saudável. Se você exagerar na quantidade de adubo. Então, tudo isso tem que ser um equilíbrio, né? Na quantidade suficiente. Então, aqui é verdadeiro. A outra afirmação: os deslizamentos de terra provocados pelas chuvas acontecem em solos que apresentam cobertura vegetal. Então, essa aqui é falso, né? Esses deslizamentos acontecem em terrenos que não têm cobertura vegetal. Porque, como eu disse, quando não tem a cobertura vegetal, o solo ele fica fofo. Então, a água da chuva, do vento, vai levando esse solo e ali vai causando uma erosão até acontecer os deslizamentos, né? Com chuvas, que a gente vê tanto nos jornais. Então, é por falta da cobertura vegetal. Então, aqui é falso. A outra: a poluição do ar não interfere na qualidade do solo. Aqui é falso, interfere. Até porque a planta, ela precisa do gás que está no ar, né? Para fazer a fotossíntese, o gás carbônico. Então, se o ar está poluído, a planta também respira, né? Pelas folhas. Então, se o ar está poluído, consequentemente, aquela plantinha ela também vai sofrer prejuízo. Então, aqui é falso. O uso do solo para pastagens causa empobrecimento do solo pelo pisoteamento dos animais. Aqui é verdadeiro. Então, os animais eles vão pisando no solo e esse solo ele vai ficando muito compactado, né? Então, ele não vai ficar com espaço para entrar água da chuva, o ar, né? O oxigênio para os animais que vivem no solo. Então, esse solo ele vai ficar muito endurecido, né? Porque o animal vai pisando, pisando e vai compactando. Então, ali, aquele solo ele não vai ter, não vai conseguir infiltrar água, não vai conseguir entrar ar dentro desse solo. E esse solo ele vai ficando empobrecido. Então, aqui é verdadeiro. É importante que a terra seja arada para que o ar e a água possam se infiltrar. Aqui é verdadeiro, eu acabei de dizer, né? Então, é importante que quem trabalha com o solo, né, faça esse processo de aração, para que o solo fique mais fofo e consiga penetrar dentro dele a água das chuvas, o ar, que é importante para a saúde do solo. Questão 2. Então, essa é verdadeira também. Questão 2. Observe atentamente a charge a seguir. Então, a charge é essa, ó, né? Que é uma charge da bandeira do Brasil. O que você vê de diferente na bandeira do Brasil? Então, aqui, né, a gente vê de diferente essa parte aqui, ó, da bandeira. Que na bandeira original é a parte verde, que representa a vegetação do nosso país. Então, por que aqui, né, tá com outra cor? Então, é justamente uma crítica, porque como eu disse a vocês, o gênero textual charge, ele vem sempre com uma crítica, né, por trás desse tipo de arte. Então, vem sempre uma crítica, criticando algum acontecimento atual, né? Aí, a letra B aqui, sobre a charge. A charge serve para alertar sobre os problemas que o desmatamento pode provocar, sim, né? Com o desmatamento, a área verde do país, ó, sumiu, ficou só o solo. Essa é a cor do solo, né? Marrom. Criticar as pessoas responsáveis pelo desmatamento. A charge quis criticar quem pratica o desmatamento também. Então, você ia marcar X nas duas alternativas. Porque tanto a charge
está tentando alertar a gente dos problemas do desmatamento, como ela também está criticando as pessoas que praticam o desmatamento do solo, né? Da vegetação, aliás. Então, você iria marcar as duas alternativas. 3. Um casal de agricultores pretende produzir hortaliças e frutas orgânicas em uma área em declive, né, com inclinações. Para evitar problemas, que técnica de preparo do solo seria adequado nesta propriedade? Justifique. Então, como a área ela apresenta um declive, ela não é uma área plana, ela é uma área com, né, inclinações, então pode ser usado tanto a técnica da curva de nível, quanto a de terraceamento. Então, aquelas duas técnicas que a gente estudou, elas poderiam ser aplicadas aqui, né? Pois as duas, elas evitam que a chuva leve a parte fértil do solo. Porque quando chove, né, a água vai levando tudo. Então, com essas duas técnicas, tanto o terraceamento, né, quanto as curvas de níveis, elas são fundamentais nesse tipo de terreno, né? Para que o solo fértil não seja levado pelas chuvas. Então, as duas técnicas poderiam ser aplicadas aqui nesse tipo de propriedade, certo? Na página seguinte, a gente tem a atividade Vamos Relembrar, que alguns já me enviaram, tá certo? Alguns eu pedi para fazer algumas correções e outros estavam ok. Então, agora quem não realizou, quem não fez a correção, vamos fazer agora. Retome os conteúdos trabalhados neste capítulo e assinale as consequências da perda da cobertura vegetal para o solo e para o meio ambiente. A temperatura ambiente aumenta com a falta de vegetação? Sim. Então, você ia marcar um X aí, né? A temperatura do ambiente diminui? Não. A gente já marcou que aumenta. Então, a gente não marca que diminui, né? Porque ou é uma coisa ou é outra. O solo perde nutrientes e torna-se infértil? Sim. Então, com a falta da cobertura vegetal, o solo ele fica empobrecido, né? Então, marca um X aí. O solo fica ressecado? Também. Então, marca um X. Aumenta o processo de decomposição no solo e a incorporação de matéria orgânica? Não. A gente não estudou isso, né? Os reservatórios subterrâneos perdem volume de água? Sim, né? Então, coloca aí X também. Aumenta a infiltração de água no solo? Não, não marca. Diminui a umidade do ar? Sim. Um ambiente onde tem muitas árvores, ele é mais ventilado, mais arejado, né? A presença de água no ar, ela tá mais presente. Então, aqui a gente vai marcar um X. Porque a falta das árvores, a falta da vegetação, diminui a umidade do ar. Quanto mais árvores, mais umidade do ar. Quanto menos árvores, menos umidade do ar, né? Então, marca um X aí. Aumenta o volume de água nos rios? Não. Aumenta a umidade do ar? Não. Então, as alternativas que você ia marcar era: a temperatura do ambiente aumenta, o solo perde nutrientes e se torna infértil, o solo fica ressecado, os reservatórios subterrâneos perdem volume de água e diminui a umidade do ar. Então, são só esses que você ia marcar um X. Na questão abaixo, era a autoavaliação, então aqui eram respostas pessoais de acordo com a aprendizagem de vocês, né? Então, agora nós concluímos, de fato, ciências, porque já foi feito todas as atividades e todas as correções, e agora nós vamos para a língua portuguesa, tá certo? Para corrigir a atividade complementar. As outras atividades, minha gente, a produção de texto, né, que era da página 85, né, e 87, que era o desenho, vocês vão mandar as fotos para eu ir corrigindo individual, porque aí é pessoal. O caça-palavras, né, eu ia dizer em cruzadinho, o caça-palavras, eu vou tirar a foto e vou postar a correção no grupo da turma, tá certo? E agora nós vamos começar com a atividade complementar. Então, a atividade complementar começava aqui na página 89, com a leitura desse texto, que é o gênero piada, certo? O menino, ele está pensando aqui num doce, né? Numa sobremesa. E ele diz assim: Juquinha, diz a professora, suponha que somos convidados para almoçar na casa de um amigo.
Acabado o almoço, o que devemos dizer? Aí ele disse, sem hesitar, Juquinha disse, cadê a sobremesa? Então, em vez de ele agradecer, né, que comeu na casa de um amigo, né, agradecer pela a refeição, ele foi logo pedindo, né, a sobremesa. Então, ele estava pensando na sobremesa que vem logo após o almoço, né? Então, essa é a piada. Esse texto, ele faz parte do domínio público, porque é uma piada, um texto que é contado de pessoa para pessoa, né? Então, é isso. Na página seguinte, né, aí diz assim, faça o que se pede. Classifique o narrador do texto que você acabou de ler. Então, esse texto, minha gente, quando a gente lê, a gente percebe que ele foi contado na terceira pessoa. Porque ele fala assim, diz a professora, diz Juquinha. Então, ele não está falando sobre ele está falando sobre outras pessoas, ele ou ela. Então, é terceira pessoa. Então, aqui é um narrador observador, um narrador que narra na terceira pessoa, tá certo? Letra B. Comprove sua resposta anterior com uma passagem do texto. Então, a passagem do texto, né, que você tiraria, no caso aí, seria, diz a professora. Sem hesitar, Juquinha diz, né? Então, esses são os dois trechos do texto onde se comprova que o texto foi escrito na terceira pessoa e que o narrador é um narrador observador. Então, vamos lá. Questão 2. Copie a alternativa correta. Então, aqui a gente tem 3 alternativas, mas vocês só iam copiar no caderno a correta, tá certo? Então, dizia assim, a piada é um texto informativo, informa sobre um assunto. Não, não é um texto informativo. A piada é um texto descritivo, descreve algo. Também não. A piada é um texto narrativo, ela narra um fato. Aí, esse fato, ele pode ser narrado pela pessoa, na primeira pessoa, ou na terceira pessoa, quando ele está contando a história de alguém, né? De outra pessoa. 3. Justifique sua resposta anterior. Então, se a piada é um texto narrativo que narra um fato, então, o que você responderia aqui? Você responderia que a piada, ela narra um fato, ela conta algo engraçado que aconteceu com alguém, né? Então, essa era a justificativa, porque a piada é um texto narrativo, porque alguém está contando um fato engraçado que aconteceu com alguém, tá certo? Então, essa era a resposta. 4. Procure no dicionário a palavra hesitar e copie o significado que melhor se adapta ao texto. Olha, é bom eu lembrar vocês que cada dicionário, ele tem a sua maneira de colocar lá o significado da palavra. Não é que o seu esteja errado, se o seu estiver diferente do seu colega, porque depende do dicionário, da editora que publicou esse dicionário, de quem fez o dicionário, né? A pesquisa que foi feita para confeccionar esse dicionário. Então, os dicionários, eles podem modificar alguma coisa, né, no significado. Não vai ser significado diferente, mas eles vão usar outras palavras sinônimas, né, para descrever o significado daquela palavra. Então, eu vou ler o que está aqui no meu material. Hesitar, ficar indeciso, não ter certeza, não estar seguro. Hesitar é você ter dúvida, né? Então, é você ficar indeciso, sem saber decidir. É você não ter certeza daquilo que você vai falar, né? Então, hesitar é isso. Então, se você encontrou um significado parecido com esse, está ok. Vamos para a questão 5. Na questão 5, forme uma frase com a palavra que você procurou no dicionário. Então, aí era pessoal, você ia usar a palavra hesitar dentro da sua frase, sabendo que hesitar é você estar com dúvida, é você não ter certeza. Então, você ia criar uma frase dentro desse significado. Então, se você escrever uma frase, usou a palavra hesitar dentro desse sentido, está ok. Questão 6. Em sua opinião, que resposta a professora esperava de Juquinha, né? Então, você ia dar a sua resposta, mas eu vou dar uma resposta aqui que seria geral, né? Então, a professora queria, na verdade, que ele agradecesse
pela refeição, né? Que ele comeu na casa de alguém, de um amigo. Então, quando a gente é visita na casa de alguém, que ele nos oferece alguma coisa, a gente deve, como educação, como uma forma de educação, agradecer, né? E ele já quis partir para pedir a sobremesa. Então, a resposta que a professora queria era que ele agradecesse pela refeição. 7. Circule os artigos do trecho a seguir. Juquinha, diz a professora: suponha que somos convidados para almoçar na casa de um amigo. Então, os artigos que vocês iam circular aqui era o artigo a e o artigo né? Quando ele diz aqui, ó, diz a professora. Professora é o substantivo. E quem vem antes do substantivo é o artigo a. Depois a gente tem almoçar na casa de um amigo. Então, amigo é o substantivo. Quem vem antes do substantivo? O artigo né? Então, seria o artigo a e o artigo Vamos agora para a questão 8. Um amigo, quando eu uso o artigo amigo, ele significa o quê? Qualquer amigo, eu não estou definindo o amigo, ou é certo amigo, né? Eu não sei, não consigo definir quem é. Então, seria qualquer amigo, né? Porque quando eu digo certo amigo, eu tô dizendo com certeza o amigo é um amigo específico, né? E quando eu digo qualquer amigo, é qualquer um. Eu não tô definindo quem seja. Então, seria o primeiro quadrinho que você ia marcar um X. 9. Na piada, a sobremesa indica determinada sobremesa. Mas se fosse mais de uma, qualquer sobremesa, qual seria o artigo a ser usado, né? Então, o artigo a ser usado, em vez de a sobremesa, a gente poderia usar umas sobremesas, porque ele não tá definindo aqui, né? Como ele diz, se fosse mais de uma, e se eu não soubesse que fosse, se eu soubesse que fosse qualquer sobremesa, se eu não definisse, então eu ia usar o artigo umas, porque sobremesa é uma palavra feminina e está, como eu ser mais de uma, e está no plural. Então, umas sobremesas. Então, seria o artigo umas, certo? 10. Uma crônica é um texto que narra uma grande história de amor de uma vida toda, os fatos do cotidiano em um curto período de tempo, as aventuras de super-heróis em um universo paralelo, ou os acontecimentos do dia a dia de uma família durante décadas. Então, a alternativa aí que identifica, né, que conceitua crônica é os fatos do cotidiano em um curto período de tempo, que é o que a gente estudou sobre crônica, né? Que é um texto que narra fatos do cotidiano, do dia a dia, num espaço que é comum, né, a todos e sempre num período curto de tempo. Então, essa era a complementar de língua portuguesa. Aí agora nós vamos corrigir vamos relembrar, que fica na página 91, que é essa aqui, ó. Então, vamos lá. Lembrando que a vamos relembrar é uma atividade que revisa tudo o que foi visto no módulo, né? No capítulo, aliás. Então, vamos lá. Nesse capítulo de português, a gente estudou artigo e o foco narrativo, né? Então, nós vamos ver aí os artigos. Primeiro, termo que acompanha o... Então, o artigo, eu acabei de dizer na atividade complementar. O artigo, ele sempre antecede, ele vem antes de que palavra, né? Então, é sempre do substantivo. Por quê? Porque o artigo vai determinar se o substantivo é feminino ou masculino, se o substantivo é definido ou indefinido, se ele é singular ou se ele é plural. Então, o artigo tem essas três funções: determinar o gênero, se é uma palavra feminina ou masculina, o número, se é singular ou plural, e também se é definido ou indefinido, tá certo? Então, aí seria a palavra substantivo, porque o artigo, ele sempre acompanha o substantivo. Os artigos, eles podem ser definidos, quando eu defino especificamente, quando eu digo especificamente o sujeito, ou indefinido, quando eu não especifico, quando eu não sei de fato qual é, pode ser qualquer um, né? Então, ele pode ser definido e
definidos e indefinidos. Porque aqui os artigos estão no plural, né? Então, a gente tem que botar também no plural, definidos e indefinidos. Agora, a gente estudou que o foco narrativo, né? Quando a gente lê um texto narrativo, a gente tem que saber o foco, né? Que foi escrito aquele texto narrativo. Então, os textos, eles podem ser narrados em primeira pessoa, que é quando eu sou um narrador observador, eu estou contando algo que está acontecendo comigo, o que aconteceu comigo. Então, na primeira pessoa ou na terceira pessoa, que é quando eu estou sendo narrador observador, quando eu estou contando algo que aconteceu com alguém e que eu presenciei, que eu visualizei, né, que eu observei. Então, seria primeira pessoa e terceira pessoa. A primeira pessoa, o narrador personagem, ele participa dos fatos narrados. Então, ele é um narrador personagem, ele também participa. E na terceira pessoa, o narrador observador, ele não participa dos fatos narrados, ele está apenas observando, né? Então, seria isso. Na primeira pessoa, o narrador personagem participa dos fatos narrados e na terceira pessoa, o narrador observador não participa dos fatos narrados. Na página seguinte, a gente também estudou nesse capítulo o gênero crônica, né? No gênero crônica, os textos, eles são curtos, não são textos enormes, eles são textos curtos que narram fatos do cotidiano ou do dia a dia. Quem colocou do dia a dia também está correto. Mas lá, né, no texto que a gente leu, tá usando a palavrinha cotidiano. Então, textos curtos que narram fatos do cotidiano. Nas crônicas, os fatos narrados geralmente ocorrem em um espaço comum do cotidiano. Um espaço que é comum a todos, né? A casa, a escola, a rua, o bairro, porque é um espaço que é para todos, tá certo? Então, seria espaço comum. Em um curto período de tempo, né? Então, seria de tempo, curto período de tempo. Então, seria essa as respostas, certo? Aí, abaixo tem a autoavaliação, que era pessoal, né? De acordo com você, as suas dificuldades, ou se você achou fácil os conteúdos, você iria marcar ali, de acordo com a sua aprendizagem, tá certo? Então, por hoje é isso, minha gente. Nós concluímos, né? Língua portuguesa, concluímos ciências, concluímos arte, né? Concluímos história, concluímos geografia. Então, agora nos resta focar em matemática, né? Então, na próxima aula, a partir da próxima aula, nós vamos ver apenas matemática, que é pra gente terminar esse módulo e já dar início ao segundo módulo, tá certo? Então, como a gente está tendo aulas remotas, a gente não vai fazer as avaliações. Então, como é a avaliação que a gente faz normal, né? Que vem do ético. A gente vai fazer uma avaliação da participação de vocês, da realização das atividades, né? Do feedback que vocês estão dando a gente, né? Mandando as atividades por fotografia para a gente corrigir, o nosso contato, né? A nossa interação através do vídeo, que a gente observa quem está participando, quem está realizando certinho as atividades. Então, a gente vai avaliar isso. A nota de vocês vai ser dentro dessas questões, tá certo? A gente tá avaliando no dia a dia a participação de vocês. Então, lembrando que em língua portuguesa e matemática, né, as complementares e as vamos relembrar são avaliadas, e nas outras disciplinas apenas a vamos relembrar que a gente avalia, tá certo? Então, por hoje é só, a partir de amanhã nós vamos focar em matemática, tá certo? Bom estudo a todos e um beijo!